Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa nesta noite falar ao meu coração e ao seu coração, nos despertar para um novo tempo que Ele tem preparado para nós, amém? E nessa noite eu quero falar um pouco sobre fé. Pastor, mas de novo, fé. Nós vamos falar algo que não é o que é fé, mas sim como nós podemos ter fé. E o título dessa noite que eu quero estar colocando aqui para os irmãos seria uma nova dimensão de fé. Uma nova dimensão de fé. E eu quero ler com vocês em alguns capítulos da Bíblia e começar lá em Romanos, que nós vamos ver que Deus, Ele já nos deu um pouquinho da fé. Olha só aqui em Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então preste atenção. Primeira coisa, Deus já repartiu a cada um de nós uma medida de fé. Então eu e você aqui nessa noite, que já entregamos nossas vidas para o Senhor Jesus, nós já temos uma medida de fé. Agora nesta noite nós vamos tentar entender aqui através da palavra de Deus, como está essa medida de fé em nós. Olha só, Jesus, quando Ele estava ali com os seus discípulos, chamou aqueles discípulos de homens de pequena fé. Está lá, nós não vamos ler, mas está lá em Mateus 8, verso 26. Quando Ele diz homens de pequena fé, esta fé era pequena, sim ou não? Ele fala, olha, vocês são homens de pequena fé. Agora eu fico imaginando, discípulos que caminharam com Jesus, que estavam sendo ensinados por Jesus, e de repente Jesus olha para eles e fala, homens de pequena fé. Como que está a nossa fé? Como que Deus está olhando para mim e para você nessa noite? Homem, mulher, qual é o tamanho da tua fé? É pequena? É grande? É média? Porque neste momento esses homens foram chamados homens de pequena fé. Nós vemos na palavra de Deus também, no momento de um homem que tinha um filho. Este filho, ele era mudo e surdo. E este homem chega para Jesus e pergunta para ele se Jesus poderia ajudá-lo com aquela situação deste filho. E esse relato está em Marcos, capítulo 9, verso 23. E quando ele fala, o Senhor pode me ajudar? Jesus fala ali, ele responde, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Olha o que ele fala, eu creio. Mas ele completa, ajuda-me na minha falta de fé. Ao mesmo tempo que ele fala, eu creio, mas me ajuda com a falta da minha fé. O que significa isso? Que a fé dele era pequena. Sim ou não? Ele está falando, eu creio que o Senhor pode ajudar, mas me ajuda com esta falta da minha fé. Eu quero que você entenda nesta noite, que talvez eu e você estejamos como esses homens, esses discípulos que estavam ao lado de Jesus, que tinham uma pequena fé, como este homem que tinha esse filho, que foi ali liberto depois, mas ele falou, eu creio, mas me ajuda com essa minha falta de fé, porque a minha fé é pequena. Mas eu creio que nessa noite, ao terminarmos aqui, debaixo da graça da unção,
a sua fé vai aumentar em nome de Jesus. A minha fé vai aumentar. Eu não posso ficar com uma fé pequena a minha vida toda. Queridos, vamos lá. Primeiramente nós vamos ver vários locais onde fala sobre a fé, sobre aumentar, sobre o crescimento. Abra comigo agora no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 15. 2 Coríntios 10, 15. Não nos gloriando, fora da medida nós trabalhamos alheios. Aqui a minha versão diz, não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram. Mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação. Olha só, queridos, à medida que cresce a fé de vocês, o apóstolo Paulo relata que seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação. Que esfera? Naquele momento. Nós vivemos em vários momentos. Em muitos desses momentos nós estamos ali sem fé, desanimado. E nós precisamos em todos os momentos termos fé. Quebrando todas as barreiras, todas as adversidades, todas as lutas. E esses discípulos que eu acabei de falar com vocês, que andavam com Jesus, que Jesus fala, homens de pequena fé. Sabe o que eles falam para Jesus? Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Eles tinham fé. O Senhor já derramou uma medida a cada um, mas Ele fala, olha, aumenta-nos a fé. A nossa fé, queridos, deveria ser aumentada, né? O nível dela a cada dia. Você já parou para pensar isso? Como que estava a tua fé ontem? Como que estava a tua fé o mês passado? O ano passado? Como que está a tua fé hoje? E como que estará a tua fé amanhã? Ou você acha que a tua fé ela tem que ser constante, no mesmo nível? Não, a minha fé é desse nível. Ela é a mesma de ontem, do mês passado, do ano passado, a de hoje e de amanhã vai ser a mesma. Não, aqui nós vemos que esta fé, ela precisa subir de nível, aumentar a cada dia, para que haja confiança, não somente em nós, mas em Deus. Como que eu vou confiar em Deus, se a minha fé não aumentar? Como que eu vou ver os sinais, se a minha fé não aumentar? Eu me lembro agora, esses dias atrás ali, né? Falamos um pouco dali, sobre fé. Cada um aqui tem uma medida de fé. Pastor Vilela tem uma medida de fé, eu tenho a minha, você tem a sua. Mas, qual é a minha fé hoje, para que a obra do Senhor seja completada? Estamos no mover, célula de aliança. Como que está a tua fé, nesse mover de células de aliança, de resgatar as vidas? Você já começou assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir aliançar nenhuma pessoa, eu não tenho ninguém. Talvez alguns já pensaram assim, não, eu não tenho ninguém, eu não vou conseguir abrir, isso não vai dar certo para mim. Mas nós precisamos agora aumentar essa fé. Em Cristo Jesus vai certo, aleluia. É Ele que acrescenta as vidas. Eu não posso ficar com aquela fé pequena que eu estava ontem. Eu preciso aumentar a minha fé hoje. Fé. A nossa fé jamais deve ser ou manter-se estática, parada. Não pode, irmãos.
Não podemos viver dessa maneira, estático. O pastor, nós ouvimos aí, olha, Deus está falando através dos pastores, das bocas proféticas aí, queridos, que a gente fica até assustado. Deus falando, olha, é isso mesmo, vai acontecer. Deus está trabalhando, mas quer que eu e você trabalhemos ali com Ele, nessa empreitada. Precisamos nos mover em uma nova dimensão de fé. Não podemos ficar na mesma fé. Vamos mudar o nível dessa fé. E nesta noite eu quero te convidar, porque é o Espírito Santo que nos move, é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, mas eu preciso querer. Senhor, aumenta a minha fé, como os seus discípulos ali falaram, aumenta-nos a nossa fé. Eu não quero ficar com esta mesma fé. E para nós vermos os milagres acontecerem, nós precisamos subir mais alguns níveis acima. Quem concorda comigo, diga amém. Aleluia. E para isso, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas presta atenção, não somente isso, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, mas com sua fé histórica, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e também nos testemunho atual. O que é isso, pastor? O que o senhor está falando? Eu vou explicar aqui para vocês. Primeiro, vamos ver fé através do testemunho. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Atos dos Apóstolos 1:8. Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Nós temos o Espírito Santo, sim ou não? Eu tenho. Se eu tenho o Espírito Santo, eu preciso ser testemunha do quê? Do poder de Deus, da unção de Deus, da capacitação de Deus, do mover de Deus. É através de mim, é através de você. Nós temos que ser testemunhas do agir do poder de Deus. Agora, um testemunho é a prova de que a nossa fé está em ação. O nosso testemunho é a proclamação de um Espírito forte e declara a bondade de Deus. Ou seja, isto vence o inimigo e nos dá confiança de avançar para o futuro, de fé em fé, de glória em glória. Aleluia. Ah, querido, os cristãos não podem dar testemunhos do que viram lá nos tempos, de Jesus, porque não estiveram lá. Eu não estive lá em Atos dos Apóstolos com os discípulos. Eu não estive lá, eu não posso testemunhar aquilo. Mas, queridos, mas nós podemos e devemos dar testemunho do poder de Deus hoje, daquilo que o Senhor tem feito, sim ou não? Eu vou falar algo aqui que nós não estamos fazendo. Eu sei que, pastor, não é aquele negócio, me dá uma oportunidade. Não, não é nada disso. Não é algo forçado. Mas sabe o que está faltando em nós? Darmos o testemunho do que Deus está fazendo. Deus tem curado, Deus tem libertado, Deus tem salvado, Deus tem feito grandes coisas. Mas a gente não fica sabendo, a gente não fala, a gente não testemunha. Deus tem salvado ali casamentos, e talvez um ou outro a gente fala, Deus fez isso para mim, mas a igreja precisa saber. Sabe por quê, queridos? Aqui não, em outras igrejas. Eu não sou dessa igreja aqui porque eu não vejo nenhum sinal, eu não vejo nenhum mover de Deus, do Espírito Santo, eu não estou vendo isso.
Eu já ouvi muitos crentes aí por aí, não, eu não vou mais nessa igreja, porque eu não vejo o agir de Deus. Mas como você não está vendo? É porque não estão testemunhando. Simples. Deus está fazendo, porque aonde o Espírito está, Deus está fazendo, sim ou não? Aonde nós somos movidos, Deus está fazendo. O problema é que nós não testemunhamos, e a igreja fica estática, parece que não tem nenhum mover. Mas graças a Deus que a gente sempre tem ouvido aqui alguns testemunhos. Mas tem que ser sempre. Deus tem feito. Eu vou testemunhar, pastor, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Igreja, Deus tem feito isso. Porque vai estimular a fé do outro. Sim ou não? Quando a gente dá um testemunho, talvez ali numa área financeira, você está passando um momento difícil, aí sobe aquele irmão e fala o que Deus fez na sua área financeira, e ele está na mesma situação. Ele começa a ter fé. Se Deus fez na vida dele, Deus pode fazer na minha vida. O irmão sobe e fala, olha, Deus restaurou o meu casamento. Aí tem um irmão ali que está quase se divorciando, mas ele ouve um testemunho daquele casal. Espera aí, se Deus fez nele, Deus pode fazer no meu casamento, aleluia. É o testemunho que nós temos que dar, para que a nossa fé aumente a cada dia, queridos. E nós não temos ouvido testemunhos. Podemos falar sobre a graça do Senhor Jesus, e que pelos méritos de seu sangue vertido na cruz, todo pecador arrependido pode receber pela fé o perdão e a salvação. Jesus morreu por nós. Nós precisamos testemunhar. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha vida. Jesus me salvou. Aleluia. Nós precisamos testemunhar, queridos. Desse modo nós podemos ser instrumentos de Deus para reacender a esperança no coração daquele irmão que está aflito, daquele pecador que não consegue se levantar, ajudá-lo a se voltar para o Senhor com fé e confiança no nosso Salvador. Deus pode nos capacitar para falar do seu amor, justiça e grande plano da salvação. Comece a testemunhar na sua célula. Pessoas que estão chegando, sendo aliançados. Quando você está ministrando a palavra de Deus, e você der um testemunho ali naquele momento de comunhão, aquela pessoa que está chegando ali vai falar, por quê? Deus fez isso na sua vida. Você vai falar da palavra de Deus, como nós temos ministrado. Ele vai ouvir ali a história da palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas ele também vai ouvir o nosso testemunho, o que Deus fez e o que Deus está fazendo. E aquela célula, aquelas pessoas que estão se achegando ali naquele momento, vão falar, esse Deus é poderoso, esse Jesus é maravilhoso, eu quero entregar a minha vida para Ele, aleluia. Porque eles vão ver em nós a glória de Deus, aleluia. O Espírito Santo, rios de água vivas fluirão de dentro de nós para essas vidas. Mas precisamos testemunhar. Como nós ouvimos hoje, nós precisamos estar incendiados do poder de Deus, não ficarmos desanimados, mas sim fortalecidos do Senhor, animados pelo poder de Deus, entrando naquele ambiente. Pode ser um ambiente, aquela esfera, como nós lemos aqui, totalmente diferente, oposta, mas você, quando entra naquele ambiente, aquele ambiente vai mudar, porque você vai ser testemunha, a glória de Deus vai brilhar naquele lugar. Um ambiente contrário, que muitas vezes você vai falar, não tem jeito. Mas naquele ambiente de célula, onde você prega a palavra de Deus, onde você vai testemunhar, haverá um ambiente de milagres, aleluia. Eu tenho experiências na minha vida, em células. Sabe, queridos, você falar, não tem jeito. Às vezes nós somos naquela pequena fé, não tem jeito. Mas sempre tem, porque Deus é o Deus do impossível. Eu lembro que, quando eu tinha uma célula lá em Vinhedo, entrou uma família
E aquele rapaz, todas as vezes que ele vinha, um senhor, pai, casado ali com aquela senhora, aquela sua esposa, e ele vinha naquela cela todo embriagado. E aí a pessoa ali, naquela casa, era um apartamento ainda, ficava todo, né, sem jeito. Ô pastor, né, ele quis vir aí, a família, mas olha como ele está. Eu falava, deixa ele assim, deixa ele ouvir a palavra de Deus. Ele veio várias vezes assim, e alguns até falavam, pastor, não vai ter jeito isso aí não, ele já chega desse jeito. Mas eu falava, não, deixa ele. Ele foi ouvindo a palavra de Deus, ele foi vendo aquele ambiente de milagres. E durante umas 4 células que nós estávamos fazendo, aquele homem já não mais vinha daquela forma embriagado, ele já vinha lúcido, ouvindo a palavra. Daqui a pouco esse homem e a sua família estavam na igreja ouvindo a palavra, e daqui a pouco aquela família toda se batizaram, e até hoje eles estão firmes. Eles estão lá em Vinhedo. De vez em quando ele manda uma mensagem para mim agradecendo, pastor, obrigado, tenho saudade do Senhor, da sua família, da igreja, obrigado por tudo. Ele foi resgatado, o Senhor Jesus salvou aquela vida, mas ele viu Jesus em nós. Sabe, queridos, às vezes eu falo, isso aqui não tem jeito, não vai, está atrapalhando a célula, olha, tira ele daqui. Não, o Senhor Jesus veio para os perdidos, para os cativos, para os enfermos, e nós estamos querendo escolher quem vai estar na nossa célula. Não, virão aqueles que precisam da graça e da misericórdia do Senhor, e Ele vai usar a mim e a você, amém? Se experimentarmos as boas novas do Evangelho, não podemos ficar calados. O problema é que a igreja tem se calado. E olha o que o Senhor diz lá no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 7, verso 9. Igreja, preste atenção, o Senhor já alertava. 2 Reis 7, 9. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, de boas novas, mas nós estamos calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Queridos, este é um dia de boas novas. Este é o ano de boas novas, é o ano da salvação. Não podemos nos calar. Como que nós vamos levar a salvação, o poder, se nós ficarmos calados daquilo que Deus tem feito por nós? Esse é o testemunho que nos leva a um nível de fé. Aquele que está sem fé, aquele que está ali, eu não sei, Deus não vai agir, e quando eu falo de mim, quando você fala de você, o que Deus fez, a fé vai vir sobre ele vai falar, opa, eu quero esse Jesus. E um outro ponto, além do testemunho, é a fé histórica. Fé histórica. O que é isso, pastor? Como eu disse, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, onde relata várias histórias do agir sobrenatural de Deus para com a humanidade, a nossa fé é estimulada, ou seja, ela cresce. Sim, quando você lê lá Moisés sendo perseguido pelo exército de Faraó, aí ele se depara diante do mar, e a Bíblia diz que Deus abriu o mar. Aumenta a nossa fé ou não? Fala, poxa, é uma fé histórica, é algo que aconteceu. Poxa, Deus abriu o mar. Gideão, quando Deus chama Gideão, quem era Gideão? Era um guerreiro? Não, ele trabalhava no campo.
De repente Deus levanta Gideão, e Gideão ainda começa: Senhor, eu sou o menor dos menores, eu sou isso, eu sou aquilo, a minha família é menor, eu sou o menor da minha família. E Gideão ali ainda faz prova com Deus, mas Deus levanta Gideão. Aí você vê Gideão, quando ele tem ali um exército numeroso, Deus fala: não, vai tirando, eu quero só 300 aqui. Isso estimula a minha fé, porque é Deus que age, amém? É Deus que age, e Ele tem agido por mim e por você, aleluia. Quando nós vemos então a história bíblica, nós aumentamos a nossa fé. Agora, queridos, eu sei que muitos aqui já ouviram, já leram ou ouviram sobre reavivamentos, um grande avivamento que aconteceu no mundo todo. E eu quero lembrá-los sobre o que aconteceu, um reavivamento no início do começo do século 20, no país de Gales. Pastor, onde que é isso? É uma nação no Reino Unido, localizada ali na ilha da Grã-Bretanha, fronteira com a Inglaterra. Talvez muitos cristãos já ouviram isso. Poxa, teve um reavivamento em Gales, teve um reavivamento em tantos outros lugares. E eu quero te lembrar isso. Esse reavivamento de Gales foi um dos mais bem documentados movimentos de dons do Espírito Santo na história. Jornais registraram o progresso desse reavivamento, como se movendo de país a país. A presença de Deus era tão manifesta sobre aquela cidade, que a cidade toda foi transformada. Homens e mulheres andavam pela cidade, sentiam a presença do Espírito Santo e caíam de joelhos em reverência. Isso foi real, há muitos anos atrás. Imagina você, Campinas, sendo tomada pela presença de Deus, homens e mulheres andando pela cidade lá na 13 de maio, aquela coisa toda, de repente caindo de joelhos, chorando, orando, adorando, por causa da presença de Deus. Mas isso aconteceu, pastor? Aconteceu. Mas por que não acontece hoje? Não foi lá nos Atos dos Apóstolos, não. Foi agora, no início do século 20. Olha o que mais aconteceu nesse reavivamento. As igrejas explodiram de número de pessoas, porque todos queriam buscar a Jesus. As prisões estavam vazias, porque ninguém cometia crime. Não precisa ficar, colocando leis aí, tantas coisas, e mais policiais. Quando a presença de Deus vem, não vai ter mais pessoas roubando e matando, porque todos vão entregar as suas vidas para Jesus. Mas isso pode acontecer, aconteceu. Prisões vazias, não tem. Cadê? Eu vou chegar nessa cidade, como que está aí os criminosos? Não tem. Todos entregaram a vida para Jesus, está tudo lá, adorando a Deus. Não tem mais roubo, não tem mais assalto, não tem mais furto, não tem mais homicídio. Vocês podem não estar acreditando, mas foi real. Porque é Deus, é o mover do Espírito Santo. E quando eu ouço isso, eu falo: Deus, eu quero isso. Eu quero isso para a minha cidade. Ah, mas é impossível. É impossível. Nada é impossível para Deus. Aleluia. Os bares naquelas cidades faliram, porque não tinha mais ninguém para ficar lá, pastor Braz, né? Nos barzinhos, né? Pastor Braz, que gosta de evangelizar. Ele falava hoje sobre aquela mulher lá, que eu até conheço. Ele falou: não, pastor, aquela mulher sempre está lá com outro homem, tomando de manhãzinha já, a sua bebidinha alcoólica. Não vai ter mais, quando o Espírito Santo é derramado, não tem mais isso, os bares são fechados. Ah, como eu queria isso que acontecesse na minha cidade, mas para isso, a minha fé tem que subir cada dia um nível mais, porque se eu ficar com aquela fé pequena, não vai acontecer. Se eu ficar com a minha fé pequena, a minha célula não vai ver os milagres.
Se eu ficar com a minha fé pequena, a igreja que eu frequento não vai explodir, não vai ver a glória de Deus, porque minha fé é pequena. Eu preciso que essa fé aumente a cada dia. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta, eu quero ver os sinais. Os sinais seguirão aos que creem. Mas o que é crer? É ter fé. Eu ouvi uma ministração uns tempos atrás, no SDA que a gente estava vivendo aí, alguns aí vão lembrar, o rapaz ali, pastor que foi para a África, ele falando, gente, eu sempre orava para realmente ressuscitar algum morto, né? Mas ele não tinha essa fé toda. Mas chegou um tempo que a sua fé foi aumentando. E um dia lá na África, ele orando, levaram ele para orar por um morto. Uma tribo lá, né? Falaram, pastor, vem aqui. Morreu aqui uma pessoa da minha tribo, vem orar, vem ressuscitar. Já pensou, meu irmão? Você que quer ser missionário, você que quer fazer missões, evangelizar, e aí você se depara com essa situação. Quê? Tem que orar por alguém para ressuscitar? Você vai falar, o quê? Não tenho fé para isso. Aquele rapaz deu um testemunho, ele falou, olha, eu cheguei ali, e eu falei, olha, Senhor, eu nunca fiz isso, eu nunca vi isso, mas o Senhor pode, né? E ele ficou ali orando. Não foi assim, orou e ressuscitou. Foi oração e oração. E ali a fé tem que ser aumentada. Ele começou a orar e nada. E a tribo toda ali, né? A tribo falando, é o pastor que está aqui. Já pensou, queridos? A sua célula, todo mundo lá. Pastor, o líder, vamos aí, ora aí que vai acontecer. Já pensou se você não está na fé? Você tem que buscar essa fé. Você tem que aumentar a sua fé. E aquele morto ressuscitou, queridos. Talvez eu e você, talvez não, talvez muitos de nós aqui não tenhamos fé o suficiente para ressuscitar alguém. Ainda não temos essa fé. Para parar o sol. Para fazer, né? Parar o tempo e não chover 3 anos e pouco, né, pastor? O pastor falou, eu não tenho essa fé, eu também não. A gente brincava ali embaixo. Tem gente que tem essa fé, ora, eu vou orar. E não vai chover durante 3 anos. Está na Bíblia isso ou não? E foi ainda, não foi Deus que falou para o profeta falou, eu estou falando e vai acontecer. Você tem fé para isso? É um nível, dimensões de fé. E presta atenção, porque às vezes você fala, não, mas sabe o que é? É o profeta lá, né? Foi ele, porque foi Jesus, foi não sei quem. Deus quer usar a mim e a você, aleluia. Queridos, Deus não faz acepção. O problema é que nós estamos estagnados. E nós precisamos ouvir então essas histórias, para que a nossa fé aumente e a glória do Senhor. Essa atmosfera de descrença, né? Nós ouvimos isso, não podemos ser descrente, né, pastor? Nós temos que crer. Nós temos que entrar numa atmosfera que muitos ali estão incrédulos, mas a gente fala, não, peraí, aqui não. Eu lembro também, o pastor Ebe, quando começou o ministério dele, ele estava orando lá. Aí o irmão do lado, o obreiro, já não tinha fé, porque a igreja estava começando e não via ninguém. Aí o irmão falou, pastor, o senhor tem certeza? O senhor alugou um salão aqui para uma multidão, mas não é, tem 4 aqui. Não vem, é eu, o senhor e mais 2 ali, ó, sua, né, parente. O pastor Ebe olhou para ele e falou, olha, a partir de hoje você não ora mais comigo não, porque você não está na mesma fé comigo. Eu preciso de homens que tenham fé, como eu tenho. E aí ele falou, não, quem tem fé aqui é, né, a esposa, acho que uma parente dele falou, vem aqui, vamos orar, porque o meu obreiro aqui não tem fé. E hoje ele tem uma grande igreja. Mas ele foi trabalhando com a sua liderança. Como nós ouvimos, né, pastor? Nós precisamos começar com a nossa liderança e transmitir isso para a igreja, para o povo. A mesma unção, a mesma fé, queridos. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Milagres vão acontecer, amém? Aleluia. Sinais e maravilhas. Aleluia, queridos. E para finalizar, você pode falar, pastor, mas não é fácil, não é muito trabalho. Ou trabalhar em célula. Olha, eu já trabalho fora, eu trabalho em casa, eu faço isso, eu faço aquilo. E agora trabalhar com célula é muito trabalho.
O Senhor já nos deu uma palavra. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Aleluia! Nós estamos trabalhando para o Senhor, não será em vão. Nós vamos ser capacitados por Ele, nós seremos recompensados por Ele. Não podemos ficar estagnados como nós estamos. Peça nessa noite: Senhor, aumenta a minha fé. Pessoas virão na sua cela falando: eu preciso de um milagre. E você vai falar: você veio no lugar certo, porque você vai receber esse milagre, porque o milagre vem do Senhor. Aleluia! Eu creio. Porque é fácil orar por uma gripe, né, irmão? Estou gripado, irmão, estou com dor de cabeça, ora por mim. Você já vai lá com a maior coragem: amém, está repreendida essa dor. E quando aquela pessoa chega com algo impossível para você ali, precisa de... Fica assim: não, vamos orar aí para ver o que Deus pode fazer. Vamos ver, né? Se é da vontade de Deus, se você vive, se você morre. A vontade de Deus é perfeita, a bondade dele é perfeita. E quando nós estivermos diante de uma situação terrível, nós vamos declarar a palavra de Deus, nós vamos ser a boca profética. Aleluia! Não tema. O Senhor diz: não tema, porque eu sou contigo. Precisamos romper em fé, dia após dia. E eu quero nesta noite profetizar sobre a tua vida, que você está subindo de nível na sua fé, em nome de Jesus. Eu não sei qual é o tamanho da tua fé, eu não sei nem o tamanho da minha fé, mas eu falo: Senhor, aumenta a minha fé a dia após dia. Aleluia! Para que os sinais venham, em nome de Jesus. Se coloque em pé, igreja. Aleluia! Eu quero que você saia aqui desta noite sabendo quem você é em Cristo Jesus. E você vai ser um canal de bênção nesta terra, nesta igreja, nesta cidade. Nós pastores recebemos uma mensagem hoje falando que pastor não é para pastorear apenas igreja, é para pastorear cidades. Não é pastorear a igreja apenas, é para pastorear a cidade, é para ser pastor de uma cidade. Quantas pessoas estão morrendo aí agora? Estão se drogando, estão morrendo, se prostituindo, e nós aqui fechados no nosso mundinho. Aumenta-nos a sua fé, Senhor, aumenta-nos, aumenta, peça nesta noite, fecha os teus olhos. Senhor, aumenta a minha fé. Aleluia. É provada. Aleluia, Senhor, fecha os teus olhos. Senhor, nesta noite, debaixo da tua palavra, debaixo da unção que está sobre nós, eu declaro sobre esta igreja um mover sobrenatural. Aquele que tinha uma pequena fé, hoje está subindo um nível, e ele verá sinais quando ele declarar a palavra de Deus. Assim será, em nome de Jesus. A sua casa não será mais a mesma, a tua célula não será mais a mesma, porque Deus vai mover através da tua vida com o sobrenatural. No teu trabalho não será mais o mesmo, porque lá Deus vai usar a tua vida, porque hoje você está subindo um nível de fé, você está entrando em outra dimensão. Toda dúvida, toda incredulidade, eu repreendo agora no poder que há no nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora: Satanás e todos os seus demônios, bate em retirada agora com suas setas, com seus dardos inflamados.
nós estamos revestidos com a armadura de Deus, nós colocamos o escudo da fé contra todos esses dados inflamados de incredulidade, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos avançar. Nós declaramos dessa noite pela fé, nós avançaremos de fé em fé, de glória em glória. Oh, o Senhor tem grandes coisas neste lugar, na sua vida. Oh, recabalabachou, há uma unção sobre a tua vida que desce deste altar, nesta igreja. Creia nisso, ouça, creia nos seus profetas. Creia nos seus profetas e prosperareis. Há uma direção sobre esta igreja, primeiramente de Deus, e depois sobre o anjo desta igreja. Deus vai te usar, Deus vai te capacitar, você será grandemente usado. Creia, receba nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas a esse Deus poderoso. Aleluia, aleluia. Chegou o Salvador.